abrindo nossas mentes para o aprendizado. O aprendizado que nos leva cada vez mais ao caminho da evolução. Que a tua paz, o teu amor, possa sempre fazer presença em nosso meio, nos ajudando, nos auxiliando. Que a tua paz, o teu amor, permaneça no coração de cada um, hoje e sempre. Pai misericordioso e bom que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos deve. E não deixe cair em tentação, mas livra de todos os males, que assim seja. Muita paz, muita bênção, muita luz a todos. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, se reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarei o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis vosso próximo como vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes mandamentos. Pode. 2. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quererias que eles vos tratassem. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta aos seus servidores. E tendo começado a fazer, se lhe apresentou um deles que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meio de nos restituir, seu senhor recomendou que o vendessem a ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que ele tinha para satisfazer a sua dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu lhe restituirei o total. Então o Senhor disse ao servidor: estando tocado de compaixão, o deixou ir e remiu sua dívida. Mas esse servidor, mal tendo saído, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o tomou pela garganta, quase sufocando ele, dizendo: restituí-me tudo o que ele queres. E seu companheiro, lançando-se aos seus pés, suplicou-lhe, dizendo: tende um pouco de paciência e eu vos restituirei o total. Mas ele não o quis escutar, e se indo, o fez colocar na prisão, para nela obter até que ele restituísse o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, fugiram extremamente aflitos, e foram advertir seu senhor de tudo que havia ocorrido. Então o senhor, fazendo ouvir, disse: mau servidor, eu vos ensinei de tudo que me devias. Por que me pediste isso? Não seria preciso, pois, que tivesses também piedade do vosso companheiro, como tive piedade de vós? E o seu senhor, estando encolerizado, entregou-o às mãos dos carrascos, até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai que está no céu vos tratará. Se cada um de vós não perdoar o fundo do seu coração o seu irmão as faltas que contra ele tiver cometido. Mateus 18, 23 e 35. Pode comentar. E vai passando o livro para ir comentando. Eu acho que esse é o ponto principal da doutrina de Jesus, né? O amor ao próximo. Porque a gente não tem nem como comparar o que é o amor verdadeiro mesmo. Então nós temos que comparar com aquilo que nós sentimos como amor e que são feitos para nós e que nós devemos fazer para os outros. Nós não podemos, por exemplo, fazer para o outro aquilo que a gente não quer.
quer para a gente. Então, esse é o parâmetro para saber se a gente está no caminho certo. Eu faria isso? Eu queria que alguém fizesse isso por mim? É uma pergunta que a gente tem que fazer sempre que a gente tiver essa sensação assim, de mágoa, de rancor, de querer revidar alguma coisa. Porque o amor não comporta isso. Independente do que você recebe, é sua obrigação de amar. O outro é com ele. Ah, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Mas isso não é com a gente. Isso é um problema dele. O nosso problema conosco e com o Pai, com Deus. Então, e ele vai nos avaliar de acordo com o que a gente perdoar também. Então, por isso que se diz, você não pode deixar de perdoar. Você tem que aproveitar o tempo que você está no caminho com o outro. Discussões, desentendimento, vai ter, porque nós estamos envolvidos por espíritos bem diferentes, cada um no seu tempo. E tem aqueles que, inclusive, não são simpáticos, ou que a gente não é simpático, porque provavelmente no passado nós tivemos algum problema. E por isso nós estamos no caminho hoje do mestre. Não nem sempre na mesma família, principalmente na família, mas também no trabalho, no dia a dia, aqui na casa. Às vezes não são pessoas que a gente agrada, mas a gente tem a obrigação de fazer a nossa parte, porque nós estamos para reconciliar e aprender. Não é uma punição. Nós estamos aqui para sofrer, estamos aqui para a educação. Então, eu acho que isso é importante, esse contato, esse exercício, amor. É um exercício, né, gente? Porque a gente nem tem noção do que é o verdadeiro amor. O amor, nesse sentido, a gente imagina, mas não que a gente tenha uma noção correta, né? Então, eu acho que a gente tem que ir caminhando, passo a passo, até a gente chegar nesse entendimento de que quando nós estamos amando o outro, nós estamos amando a nós também. E amando a Deus acima de tudo. Nunca que a gente vai amar a Deus sem amar o outro. Nunca vai ser um amor verdadeiro. Né? Não tem problema, depois a gente pega. Não? Deixa eu segurar esse. Esse já foi. Quer comentar alguma coisa sobre a leitura? Se eu não falar bem, não tem problema, tá, gente? Não precisa não. Precisa não. Já passei para trás. E assim, a gente não sabe realmente o que é o amor verdadeiro. A gente precisa de um estudo, de uma coisa, igual eu. Na terça-feira eu venho aqui, faço os estudos, né? Participo dos estudos, porque é uma coisa que me faz bem. Eu me sinto bem, todos aqui na casa se sentem bem, então é uma coisa boa, assim, que eu gosto também, faz parte de mim, faz parte da minha mãe, faz parte para todos, né? Então é isso. Ok. Passa por lá. Realmente foi o que a doutora comentou, quer dizer, não tem muito mais o que comentar, né? Se a gente não quer que os outros façam para a gente não deve fazer para os outros, né? Tudo aquilo que a gente faz de mal para os outros, com certeza a gente vai ter que pagar amanhã, quer dizer, vai voltar para nós do mesmo jeito, né? Querendo ou não querendo. Por isso que a gente tem que se propor sempre a praticar o bem, fazendo o maior esforço possível. Então, é isso aí que a gente entende dessa lição. Passa a Antônio. Meninas,
Nós hoje estamos fazendo o Evangelho, tá? A gente leu sobre amar o próximo como a nós mesmos e agora cada um está discutindo um pouquinho. Daí vocês fiquem à vontade depois, se quiserem discutir também sobre o tema, tá? Discutir não, explanar, desculpa. Porque senão vão achar que é pra gente ficar batendo a boca. Não é. Desculpa, Antônio. Bom dia, pessoal. Como o Roberto já falou, a doutora Lúcia já explicou bem a parte do amor ao próximo como a si mesmo, e é uma coisa que todos nós já sabemos, né? E às vezes precisamos, ou melhor, às vezes não, a maioria das vezes na nossa vida, precisamos colocar em prática tudo isso. A doutrina espírita é luz na nossa vida, ela vem para esclarecer. E tem uma passagem aqui, uma parte que diz assim, que o rei vai castigar aquele que não usou da mesma ação. Na verdade, Deus não vai castigar. Nós precisamos compreender que é uma imposição da lei. A lei de Deus, ela se impõe sobre todos nós por nossa ação. Porque a lógica diz, se alguém foi benevolente comigo, eu tenho que ser benevolente com o meu próximo. E a ação desse homem, que teve sua vida perdoada, não foi a mesma quando ele encontrou um devedor. Ele foi rude, ele foi grosseiro, ele foi violento. E era uma dívida bem menor. Então, nós analisando do ponto de vista da lógica, da moral do Cristo, nós temos o quê? Fazer igual. A doutrina espírita nos ensina que Jesus é o modelo de homem a ser seguido. Então, em lógica, nós deveríamos e devemos fazer imitar a Jesus. Imitá-lo naquilo que nós podemos. Nós temos que nos esforçar. Aprendemos também em doutrina espírita que se conhece o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz para se desvencilhar das más tendências. Todos nós temos más tendências, então devemos nos esforçar. Isso é a grande vitória. Nos esforçar, porque precisamos sair da zona de conforto, do lugarzinho tudo tranquilo, e ir para a luta para vencer em nós mesmos os nossos próprios defeitos. Já faz muito tempo que estamos só observando os defeitos do outro. Precisamos observar os próprios defeitos em nós e lutarmos contra isso. Essa é a grande luta, como dizia Paulo, vencer a si mesmo, vencer as próprias mazelas, as próprias dificuldades. É isso que nos faz, como disse a nossa irmã, que vem aqui, se sente bem, a gente se sente bem, fica bem, e se esforça na hora que estiver fora daqui, para ficar bem também. Porque o ser espírita, o ser cristão, não é só dentro da nossa casa de oração, seja qual for a nossa religião, é principalmente fora daqui, na oficina de trabalho, dentro do nosso lar, sendo o personagem que estivermos ocupando, se formos o pai, se formos a mãe, se formos o filho, buscar sempre esse entendimento que o Evangelho nos proporciona todas as vezes que nós o lemos. Agora eu vou passar para a Maria Luísa. Olha, nessa lição do Evangelho de hoje, abrange
misericórdia e o perdão. Porque se nós, a hora de pedirmos para o Pai, nós pedimos o perdão, pedimos, né, a misericórdia do Senhor, e quando nós se trata de não fazer a outrem aquilo que não é bom para nós devemos pensar não somente na ofensa, nós devemos pensar no global, no todo, né? Porque se eu, por exemplo, alguém me está falando, eu estou achando que eu estou apontando o erro de alguém, mas é como entrar aquele lá. Eu estou com uma trave nos meus olhos e querendo tirar o cisco do olho do outro. Mas eu tenho que primeiro olhar, quando eu tiver que acusar alguém, eu preciso olhar para dentro de mim mesmo e analisar, será que eu estou em condições de acusar alguém, de fazer isso a alguém? Se eu não acho que não é bom para mim, porque é que eu vou fazer para o meu próximo? Então, aí, perante a misericórdia, como o Senhor que perdoou a dívida, né? Ele foi misericordioso. É como nós. Se alguém nos ofende, problema, eu não acho que a ofensa, ele me ofendeu, ele não gosta de mim, o problema é dele. Agora, se eu não gosto dele e eu retribuo a alguém da mesma forma, aí o problema é meu. Né? Então, a gente tem que pensar muito abrangendo o perdão e a misericórdia, porque se não é bom para o outro, não é bom para mim também. Por que eu vou fazer? E o cidadão de perdoar, se o Pai nos perdoa, quem somos nós para dizer que não perdoamos, né? Eu perdoo fulano, mas não quero nem ver ele na minha frente. Foi o que aconteceu com a passagem do Evangelho. Aquele senhor perdoou aquela dívida. Só que aquele que recebeu o perdão, ele deveria ter feito muito mais. É o que nós temos que fazer. Se nós recebemos uma dádiva, nós temos que retribuir 2 vezes mais do que nós recebemos. Mas geralmente não procede assim nos nossos dias. A gente precisa analisar muito, fazer uma autocrítica do nosso caminhar. Né? Se nós estamos na direção, na retidão dos caminhos, para não acusar os outros. Né? Porque talvez eu esteja acusando alguém e eu esteja fazendo, eu tenha feito, eu estou fazendo pior do que aquele. Então, nós vamos ter misericórdia. Se Deus nos perdoa, eu tenho que retribuir 2 vezes mais e não olhar a falta do meu próximo, olhar a minha falta. Nós temos que olhar a nossa falta, não a falta do nosso semelhante. Quem se habilita agora? Dona Cleusa? Robinho? Quer falar? Não vou usar o microfone, só vou usar o exemplo de mim mesmo, que aconteceu essa semana comigo. A gente está no trânsito do momento, né? E Deus, ele é muito misericordioso. Ele nos dá bênção todo dia. Aí, ó. O céu, o ar, tudo para nós. Não tem tudo aqui nesse planeta. E estamos aqui numa escola, né? Como eu já tive tantas bênçãos dele também. Aí você está no trânsito ali, sem uma calçada, um rapaz te fecha no carro. Te fecha, o que você vai fazer? Vai revidar. Aí essa semana mesmo eu peguei, o cara fechou o carro e tal. Aí fui atrás da moto, tal, parei na frente do carro, querendo confusão. Aí naquele momento, eu falei, oi pro céu, falei, Deus, o que eu estou fazendo? O Senhor já me perdoou tanto, o Senhor já fez tanto por mim, o que eu estou fazendo? Aí fui para casa, mas é tão ruim, ajoelhei dentro do meu quarto, pedi tanta desculpa para Deus e Nossa Senhora. Porque é isso aí. O que você quer o mal do outro, seu irmão? O que nós estamos fazendo aqui? É isso aí. Para mim é simples assim. William, Tati, Terezinha.
como uma chamada, né? Vai falando o nome de todo mundo. Então, eu queria comentar, que nem o meu marido falou, e ele acabou de falar agora. É uma coisa que às vezes acontece com a gente, e a gente só vai perceber depois que acontece com a gente, né? E nesses dias eu fiquei pensando, gente, por quê? Às vezes uma pessoa deve uma coisa pra gente, a gente fica cobrando da pessoa. Mas a gente não olha do lado, a gente acha que só a gente está certo. Se a gente olhar do lado, a gente vê gente, muitos, que está precisando muito mais daquilo que a gente está querendo comprar do outro. Então a gente tem que, como ele falou, a gente tem que pedir perdão e tem que orar muito ali dentro do quarto, apanhar o joelho no chão e pedir perdão, pedir para que Deus dê entendimento, não só para a gente estar errando, mas dá entendimento para todos. Porque às vezes a gente faz aquele erro e as pessoas falam, mas para quê que está falando? Né? Mas não olha do outro lado. Que nem meu irmão uma vez estava internado e comentou com Jesus. Jesus, por que eu sofrendo tanto assim? Por que o Senhor me deu sofrimento? Daí ele olhou do outro lado, que tinha um senhor na cama, e daí ele viu aquele senhor que estava muito pior do que ele. Daí ele levantou, arrastando, ajoelhou e pediu perdão. Porque ele nem pensava que tinha uma outra pessoa do lado dele sofrendo mais do que ele estava sofrendo. Então eu acho que é isso. Você vai comentar? Quer comentar? Sim. Você comentar, só porque se dá tempo eu falo. Se dá tempo eu falo? Será que o pessoal me ouve? Eu preciso do microfone. Pode comentar as costas. Gosta, né, gente? Deixa eu falar. Nesse resumo, em duas leis divinas, de amar a Deus e amar o próximo, né, a gente faz uma reflexão pensando o seguinte: o que Deus, como o nosso grande Pai, Ele prefere? Que você só faça idolatria para Ele, ou que você ame verdadeiramente o próximo, que você haja como irmão, que você ajude em todos os momentos. Como pai, eu prefiro ver um filho trabalhando, estudando, se dedicando e praticando o amor. Deus não é egoísta. Deus é de amor, bondade e perdão infinito. E nos dá toda a oportunidade de recuperação, de progresso, de estudo, amadurecimento. Essa parábola de Mateus, assim como outras parábolas, como a dos dinheiros, os últimos serão os primeiros, como a do filho pródigo, nos ensinam que Deus nos deu essa capacidade para amar, perdoar e tolerar. Devemos nos tolerar o máximo possível. São os nossos esforços. Nessa parábola, que é uma história que conta para a gente ter um impedimento, um grande devedor, devia 100 mil, 10 mil devia. E de joelhos em prantos implorou a misericórdia da prorrogação do débito. E um credor, grande soma, concedeu o pedido.
não se valeu daquela oportunidade e tomou os bens. Naquela oportunidade poderia ter tomado os bens e obrigado a ele a vender os filhos, a mulher, tudo para pegar o dinheiro. Mas ele perdoou, teve o coração, exercitou a tolerância e o amor ao próximo e concedeu a prorrogação, a oportunidade de se recuperar e pagar tudo. E esse grande devedor de saída encontrou com um devedor dele pequeno, que não era 10 mil, era 100. E praticou exatamente o contrário. Foi intolerante. Não perdoou. Não concedeu a prorrogação. Jogou ele na prisão. Fez ele sofrer. Até que ele pagasse o que devia. Então, a gente vê, será que ele praticou o amor ao próximo? Mesmo tendo sido agraciado com o perdão da vida dele, na sequência, por uma coisa muito menor, ele não conseguiu praticar. Então, esses exemplos servem para nós, né? E como às vezes pequenas coisas nos atormentam, pequenas coisas nos atormentam, e grandes coisas nos são concedidas, grandes, e nós não conseguimos enxergar, né? Grandes oportunidades de trabalho, de estudo, de um lar, de comida na mesa, né? De um belo dia, e a gente não consegue às vezes perdoar um mal entendido de trânsito, a gente não consegue entender uma má colocação de uma palavra dentro de casa, a gente já fica nervoso, pegar ar, como a gente diz, né? Então, é o resumo dessas duas leis, eu acho que resume todo as ensinamentos de Jesus no sentido de perdoar. Então, a lição é o perdão, né? Geralmente, segundo a minha visão, nós queremos perdão. Desculpa, dona José. Desculpa. Desculpa. Maria Luísa, desculpa. Não sei se... Geralmente, nós queremos o perdão, mas não queremos perdoar o nosso próximo. Isso é automaticamente da nossa fraqueza, da nossa pequenez, ainda diante dos ensinamentos de Jesus. Esse Senhor que me fala a lição é uma parábola. Todos nós sabemos que é uma parábola. Uma parábola é uma simulação, por exemplo. Porque ele pede assim: como é que eu faço para adquirir o reino de Deus? Essa é a pergunta. Aí Jesus coloca essa colocação dessa palavra. Nesses dois devedores. O primeiro devia bastante. O segundo, ele devia menos. Nós sempre é assim. Talvez a nossa dívida é bem maior que a outra. Mas nós queremos que Deus nos perdoe. Quem é que não quer que Deus perdoasse as nossas dívidas, as nossas dificuldades, tudo, de entendimento? Mas nós não perdoamos aquele que talvez é até melhor do que nós. Então, o que ele fala? Senhor, aquele homem encontrou um que vivia menos do que ele. Aí o Senhor fala assim: traz ele aqui. Aí eles levam para o Senhor, colocam ele no cárcere
faz com que ele pague até o último centavo. Quantas vezes nós entramos no cárcere da vida corporal, porque nós sabemos que o corpo para o espírito é uma cadeia. E muitas vezes nós que fazemos visita, nós temos muito sofrimento por aí. Muito. E há uma causa. Há um porquê desse sofrimento. Fala, mas ele foi tão bonzinho nessa vida e está sofrendo tanto. E meu Evangelho diz assim: recolhe ao passado. Porque talvez a resposta está no passado. Um passado de sofrimento, de fazer os outros sofrer. E hoje, ele se encontra ali um pagador de dívida, daquela que ele não perdoou. Talvez lá no passado. Talvez fez tantas coisas para o semelhante. E ele pede: Senhor, o que eu faço para adquirir o reino de Deus? Amar o teu próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Mas você diz que ama a Deus, mas não ama o próximo? Então você não ama a Deus. Porque o próximo está em Deus. Deus está bem próximo. Então você amando o próximo, você está amando a Deus. Mas quantas vezes que nós não fizemos, nós não fazemos isso? Amar é perdão. Não é simplesmente falar, te perdoo, você está perdoado. Não é isso. Nós devemos de amar, auxiliar, levar as boas palavras, falar de Jesus, que Jesus é amor, que Jesus é bondade, que Deus nos ama intensamente, não importa os nossos defeitos, os nossos erros, Ele confia em nós. Sabe que um dia nós vamos vencer. Um dia nós vamos vencer, com certeza. Mas quantas vezes, talvez, nós vamos ter que entrar nesse cárcere e ficar lá até pagar o último centavo. E nós sabemos, nós espíritas sabemos, que muitas vezes nós entramos num cárcere de sofrimento, de dor, e ainda não pagamos o último centavo. Nós temos que muitas vezes, talvez, reencarnar muitas e muitas vezes, pagar muitas e muitas dívidas e aprender a amar o próximo e amar a Deus. Desculpa. Gerson, gostaria de falar alguma coisa? Oi? Vai. Meninas, não? Então, só para finalizar, como todos aqui já tinham falado, nós sabemos que depois do próximo, como assim mesmo, Jesus também fala: amai os vossos inimigos. E às vezes o nosso inimigo, como já foi falado, é o nosso próximo, é um companheiro de trabalho. Quantas vezes, numa segunda-feira, a gente tem que ir trabalhar, a gente fala: eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar no lugar, e tal pessoa vai estar lá. Eu não gosto do meu serviço por causa daquela pessoa. E eu acho interessante que só depois da doutrina que a gente aprende a olhar, a gente fala: putz, eu gosto de 95% das pessoas que estão lá, 99%. É só uma que me incomoda. Por que eu estou preocupada apenas com uma?
E esse, às vezes, é o que a gente acaba fazendo de errado. A gente dá valor para aquele que nos prejudica, para aquele... A gente coloca ele lá no pedestal. E a gente esquece de todo o ensinamento de Jesus, como já foi citado, e eu ainda lembrei na hora que citaram, como diz o Gerson, só fechando aqui um resumo, né? Tem aquela história que um vai lá e fala para o vizinho, olha, pega esse saco de lixo aqui, ó, joga lá, dá tudo para esse vizinho. E foi lá e jogou. Ele olhou, foi lá, falou, colheu flores e deu para a pessoa. Chegou lá, bateu na porta, ela tá aqui flores para você. Mas como? Eu joguei lixo, por que você está me dando flores? Ué, cada um dá o que tem. Eu posso te oferecer flores que é o que você tem. Não é fácil, mas é como Jesus ensina. Você não precisa não amar os seus inimigos. Você não vai ter um carinho até mesmo por vibração. Você não vai chegar no seu inimigo abraçando. Entra, vem tomar um café. Você não precisa fazer isso. É só você não estender. A hora que ofender o seu rosto, você não ir lá dar um outro soco. É só você parar por aí. Já é um comício. Então, que possamos pensar com carinho nessa lição. É uma difícil, que ainda, se a gente já tivesse aprendido, talvez nós já estaríamos todos em um mundo melhorzinho, né? Então, é uma dificuldade de todos nós, temos muitas pedras no caminho, não é porque às vezes vocês vão achar que a gente deu uma comentadinha aí, é que a gente é melhor do que quem não comentou. Claro que não, estamos aí patinando nessa tecla como todo mundo. E um dia a gente vai aprender, olhar como Jesus olhava, né? Ele via ali o doente, o enfermo, a mulher adúltera, em nenhum momento ele julgava, porque ele sabe que uma hora nós vamos mudar. Ele sabe que nós temos o nosso tempo. O que importa é que nós já estamos no caminho. Pode ser que ainda a gente não está caminhando, mas a gente já sabe o caminho, nós já estamos na estrada. Depende da gente. Alguém gostaria de fazer o encerramento? Uma prece? Dona Josefa, a senhora faz a prece de encerramento? Não? Alguém que não falou só fazer a prece? Gerson, por favor?